Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo que momento vocês estarão assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o professor Edjânio. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de manutenção de microcomputadores realizada à distância, certo? E o conteúdo da aula de hoje é basicamente introdução aí aos principais componentes de um computador, beleza? Então bora lá. Então, pessoal, vejam só. Nos primórdios da computação, ou seja, quando os computadores começaram a ser desenvolvidos e consequentemente começaram a ser comercializados, as empresas elas não utilizavam padrões abertos de componentes. Como assim padrões abertos? Cada organização, cada empresa que desenvolvia computador desenvolvia com suas próprias tecnologias. Então você não conseguia aí utilizar um componente de outra marca no seu computador se ele não pertencesse à mesma marca, ok? Então existia uma grande dificuldade na comercialização, tá? E também na aquisição de componentes e montagem de computadores por usuários comuns, certo? Então era extremamente complicado você conseguir aí realizar a compra e manutenção e atualização de computadores na época, tá? Mas aí surgiu a década de 80, surgiu um padrão aberto denominado PC, Personal Computing, tá? Que padronizou basicamente todos os componentes de um computador, certo? Então as placas-mães elas são padronizadas, as memórias são padronizadas, os processadores são padronizados, tá? Então você consegue utilizar aí alguns componentes de marcas diferentes e compor um computador especificamente para uso pessoal, beleza? Vale lembrar que a arquitetura é aberta, a arquitetura PC, Personal Computer, ela é aberta. Entretanto, alguns componentes são específicos para determinado outro componente, não possuem ou possuem compatibilidade a depender da tecnologia com que ele foi fabricado. Embora essa arquitetura Personal Computer surgiu na década de 80, você não consegue utilizar uma placa-mãe da década de 80 com os componentes existentes atualmente, beleza? E basicamente todas as marcas aí elas aderiram, né, a Personal Computer, a arquitetura Personal Computer. E quem não aderiu infelizmente foi engolido ali pelo mercado, uma vez que com a arquitetura padronizada foi possível que a comercialização ela sofresse um grande crescimento, uma vez que com padrões abertos passou a existir a concorrência, certo? Entre as marcas, e essas concorrências aí tornaram os componentes mais acessíveis aos usuários, tá? A Apple ela resistiu por um tempo, certo? Mas logo ela aderiu à arquitetura. A Apple ela sempre teve um cunho por exclusividade, mas na arquitetura PC essa exclusividade ela não permaneceu, certo? Então, como eu já falei, a arquitetura PC permitiu aí que os fabricantes concorressem entre si e logicamente os preços eles caíram bastante. Então possibilitou aí que usuários comuns pudessem adquirir, certo? E atualizar seus computadores independente de fabricante, procurar um melhor fabricante, um melhor preço de componente, etc. E o computador é composto por diversos componentes. Alguns deles são a placa-mãe, o processador, o nosso disco rígido, que é o HD, a memória RAM, fonte de alimentação, cooler, gabinete, certo? Cabos de conexão e etc. Ok? Vamos lá, processador, também denominado CPU. Na verdade, o nome correto é CPU, tá? E Central Process Unit, ou unidade central de processamento, certo? Não confundam um gabinete com a CPU, pelo amor de Deus, beleza? Então vamos lá. Que é a nossa unidade central de processamento? Basicamente é o cérebro do nosso computador, certo? É responsável pela realização de todo o processamento de dados. Então basicamente tudo que você realiza, todos os procedimentos que você realiza utilizando o computador, tem o processamento ali da nossa CPU, beleza?
Existem três empresas hoje que fabricam processadores: a AMD, a Intel e a VIA. Os processadores são estruturas complexas de serem fabricadas, são estruturas microscópicas, então não são empresas comuns, tá, que conseguem fabricar esse tipo de componente. Então, atualmente hoje, três empresas fabricam processadores: a Intel, a AMD e a VIA, beleza? E a composição de um processador? Ele é composto por unidade de controle, ou IUC, Unit Control, do inglês, certo? Que realiza todo o controle ali entre os diversos componentes para a realização do processamento, tá? Ou controla a execução dos dados em dependência da necessidade ou tempo de execução daqueles dados, tá? E a nossa ULA, que é a unidade lógica aritmética, certo? Unity Logic Arithmetic, tá? Que é a nossa unidade que realiza ali operações matemáticas, e basicamente são as quatro operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão, e qualquer outra operação necessária, tá? Elas dependem dessas operações básicas, beleza? E além disso existem o conjunto ali de registradores, que são espaços de memória do processador utilizados para armazenamento de algum dado, certo, específico de processamento naquele momento, beleza? Então existem momentos em que o processador ele vai alternar para processar outra tarefa, então ele necessita salvar os dados da tarefa anterior e acessar esses dados posteriormente mais tarde. Então o conjunto de registradores permite que esses dados sejam salvos, beleza? Então vamos lá, alguns exemplos de processadores, tá? A gente tem aqui um processador da AMD, um FX 8350, certo? Ele possui 8 núcleos e 4.2 GHz de processamento, tá? Nós teremos uma aula específica para tratarmos de processadores e entendermos como funciona aí todas essas características e, né, vermos alguns termos importantes em relação a processadores, certo? Já a figura 2 ela apresenta um Core i7 da marca Intel com 4 núcleos e 3.5 GHz de processamento, tá? Beleza, memória RAM, certo? Vejam só, a nossa memória RAM, a Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, ela é responsável por armazenar os dados dos programas que estão ali em execução naquele momento. Como assim? Tá utilizando um navegador, você está utilizando um editor de imagem, um editor de vídeo, qualquer programa especificamente, esse programa, para ele ser executado em tempo real ali para você, certo? É necessário que a memória RAM esteja com os dados daquele programa armazenados, tá? Ela disponibiliza esses dados ao processador, tá? Que tem a função de processar esses dados e transformar esses dados em informações, tá? Então, é através do armazenamento da memória RAM que o processador consegue acessar esses dados com qualidade e de forma extremamente rápida, ok? Tá? Então a memória RAM basicamente funciona como uma mesa de trabalho, tá? Onde ela mantém, certo, sobre a mesa tudo que você vai utilizar naquele momento, beleza? Prontinho. E a memória RAM ela é volátil. O que é uma memória volátil, pessoal? Quando nós cortamos a eletricidade dos componentes ou desligamos o computador, por exemplo, tá? A memória RAM ela perde todos os dados, certo? Ela não mantém os dados armazenados, ela é volátil, então os dados não são armazenados de forma permanente. Eles são armazenados enquanto, tá, o componente estiver recebendo eletricidade, ou seja, estiver ligado, certo? Para disponibilizar aqueles dados ao processador, tá? Certo. E para utilizar os programas no próprio sistema operacional, certo, é necessário que os arquivos eles sejam copiados do HD para a memória RAM, certo? Como assim? Todos os programas eles necessitam estarem armazenados
armazenados permanentemente ali no nosso computador, beleza? Tá? Mas em algum momento ele vai necessitar ser executado. Tá? Quando você abrir algum programa específico, certo? Esse programa ele vai ser copiado de um dispositivo de armazenamento permanente, não volátil no caso, para um dispositivo de armazenamento volátil, que é no nosso caso é a nossa memória RAM, certo? Uma vez que ela possibilita ali ao processador acessar os dados daquela aplicação ou programa, software e diversos, né? Existem 5 tipos de memória, certo? SDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, tá? E cada tipo específico, um desses tipos específicos, tá? Garantem ali determinada velocidade ao usuário, determinada densidade de armazenamento e etc. Tá? E essas memórias elas são incompatíveis. Tá? Você não consegue, por exemplo, em uma placa-mãe que foi feita para memórias DDR4, utilizar uma DDR3. Certo? Isso é impossível porque o próprio componente físico não permite o encaixe, certo, da memória RAM. Então vamos a alguns exemplos, tá? As memórias SDR, elas possibilitam ali a utilização de no máximo 256 megabytes de armazenamento, certo? A DDR, ela varia de um tamanho mínimo de 256 megabytes a 2 gigabytes, a DDR2 de 256 megabytes a 4 gigabytes, tá? A DDR3 de 256 megabytes a 8 gigabytes e a DDR4 de 2 gigabytes a 16 gigabytes. Isso em densidade de armazenamento, tá? Quanto mais densidade de armazenamento você possuir em memória RAM, tá? Mais rapidamente o processador vai conseguir acessar esses dados, certo? E lidar com todos esses dados de processamento. Tá? Então, quanto mais memória RAM você possui, certo? Mais otimizado será o seu computador, beleza? Tá? E embora os módulos de memória RAM sejam diferentes, certo? Eles possuem o mesmo tamanho, certo? E esses tamanhos, esses módulos eles possuem um encaixe ou um chanfro. Aí esse chanfro ali permite instalarmos, certo? As memórias na placa-mãe. Tá? Vejam que cada modelo de memória possui um encaixe específico localizado em um local diferente, tá? E esses locais, né, permitem o encaixe exatamente para placas-mães feitas, certo? Especificamente para o padrão. Por exemplo, existe uma placa-mãe DDR, uma placa-mãe DDR2, uma placa-mãe DDR3 ou DDR4, certo? Tá? Então vamos a um exemplo aí de execução de um programa, se tratando de memória RAM. Tá? Primeiramente, o programa ele é aberto, certo? Pelo usuário comum. O programa ele é transferido do nosso HD para, que é um dispositivo secundário, para a memória RAM, tá? E o programa então é repassado ali para o processador conforme as solicitações do processador, beleza? Então, primeiro passo, abrir determinado programa. Segundo passo, o programa é lido no HD. Terceiro passo, o programa é copiado para a memória RAM. E quarto passo, o programa, certo, é repassado ali ao processador conforme o processador vai necessitando dessas informações em relação àquele programa, tá? Certo? Então vamos lá. Vimos um dispositivo de armazenamento volátil, né, que os dados são perdidos quando o componente é desligado ou o computador é desligado, tá? E vamos ver agora um dispositivo de armazenamento não volátil, ou seja, armazenamento permanente, onde os dados eles continuam armazenados mesmo que aquele dispositivo ele esteja sem eletricidade, esteja desligado, certo? Então, nosso principal componente de armazenamento permanente utilizado hoje é o HD, ou hard disk, disco rígido no caso, tá? E ele permite o armazenamento de dados ali de forma permanente, certo? E em longo tempo de utilização, beleza? Ele permite que os HD, os arquivos eles sejam salvos,
e não sejam perdidos ao desligarmos o nosso computador, tá? Diferentemente da memória RAM, que os dados são perdidos, certo? E ali nós conseguimos armazenar dados diversos, fotografia, imagens, fotografias, né? Arquivos de texto, arquivos de vídeo, certo? E demais arquivos ali existentes, certo? Em um sistema computacional. Aí também os nossos programas ficam armazenados, tá? No HD também. Nossos programas e até o próprio sistema operacional, beleza? Tá? Então, o termo HD significa disco rígido, certo? Hard disk do inglês, certo? E ele armazena os dados de forma magnética, tá? O HD ele é composto ali por discos e esses discos possuem uma camada de magnésio para permitir o armazenamento dos dados de forma permanente, certo? E esses discos eles giram ali em uma grande velocidade, tá? Geralmente entre 7.200 e 10.000 giros por minuto, certo? Aí eles trabalham na casa dos gigabytes ou até dos terabytes, certo? E são componentes sensíveis, tá? Eles são componentes mecânicos, eles têm partes móveis, tá? Ele não é um componente 100% digital, tá? Ele é mecânico e qualquer manipulação incorreta, queda e etc. pode danificar o nosso HD, beleza? Então, dois exemplos de HDs, certo? O primeiro é um HD interno utilizado dentro do nosso computador, certo? E o segundo ali é um HD externo, certo? Utilizado de forma externa, certo? Ao nosso computador, permitindo a portabilidade. Eu consigo levar ele facilmente para diversos lugares. Prontinho. Então vamos lá. Nosso próximo dispositivo ou componente é a nossa placa-mãe, certo? É considerado o componente mais importante da arquitetura personal computer, uma vez que a placa-mãe permite a conexão de todos os outros componentes, tá? Então os outros componentes não teriam ali função alguma se não existisse um componente para interligá-los. Esse componente, no nosso caso, é a placa-mãe, certo? Ela é responsável ali pela conexão dos componentes e também, certo, pela utilização de barramentos que permitem a inserção dos componentes na nossa placa-mãe, certo? E essas placas-mães elas possuem suporte para componentes que podem ser on-board ou off-board. Como assim? O que danado é on-board e o que danado é off-board? Vejam só, quando uma placa-mãe ela possui componentes on-board, significa que os componentes já são integrados à placa. Você não tem a possibilidade de trocar esses componentes de forma fácil, certo? Tá? Já os componentes off-board você consegue instalar um componente facilmente, uma vez que existem ali slots ou barramentos de conexão, tá? Por exemplo, digamos que você necessita trocar sua placa de vídeo, tá? Então você irá comprar uma placa de vídeo específica, certo? E instalar aquela placa de vídeo de forma off-board, já que a placa-mãe possui conexões off-board para componentes off-board, certo? Então on-board são componentes que já vêm por padrão de fábrica integrados à placa-mãe, certo? E off-board são componentes, certo? Que podem ser instalados, certo? De forma off-board através da utilização ali de barramentos e interfaces de conexão, certo? São os nossos slots, tá? E alguns componentes integrados são placa de som, né? Placa de rede, certo? Vídeo, tá? Lembrando que os integrados eles já vêm, certo? Por padrão instalados na própria placa-mãe, certo? Nada impede que eu compre uma nova placa de som e instale ela de forma off-board, se aquela placa-mãe, lógico, né, possuir, tá? Interface de conexão off-board, certo? Aí a principal diferença entre as placas-mães é o socket do processador. O que é o socket do processador? É o encaixe do nosso
processador, da nossa CPU, beleza? E o socket ele vai diferir de acordo com o modelo do processador. Por exemplo, os processadores Intel, eles possuem ali sockets do padrão LGA 775 ou 1150, tá? Já os processadores da AMD, geralmente eles possuem ali, certo? Do tipo ARM4, certo? Socket do tipo ARM4. Então não é possível eu utilizar um processador LGA 775 em uma placa-mãe com suporte para processadores da AMD, porque eu não vou conseguir encaixar certos processadores, não existe compatibilidade, tá? Então, por essa razão, quando você necessita de um processador novo com um socket diferente da sua placa mãe atual, você vai ter que trocar também a placa mãe por uma que tenha suporte para aquele socket, beleza? Tá? Pronto, então essa é a razão pela qual você não consegue, certo, utilizar processadores atuais em placas mães antigas, tá? Alguns componentes de uma placa mãe, certo? Inicialmente nós temos ali o slot IDE, que é uma interface de conexão para dispositivo de armazenamento permanente, ou leitores de CDs e DVDs. Por exemplo, o nosso hard disk, o nosso HD, ele pode ali utilizar uma interface de conexão IDE, certo? Lembrando que as interfaces IDEs, elas são as interfaces ali mais antigas, certo? Que foram substituídas por interfaces do tipo SATA, tá? Dando prosseguimento, a gente tem um conector de fonte de alimentação de 24 pinos, em seguida conector SATA, né? Que são novas conexões ali mais rápidas e com menos interferência, tá? Para a conexão de dispositivos de armazenamento permanente, tá? Como também leitores de CDs e DVDs, beleza? Tá? Em seguida nós temos ali algumas LEDs do painel frontal, né? Conexão ali para LEDs do painel frontal, certo? Em seguida nós temos ali barramentos e slots PCI Express X16, tá? Você consegue ali inserir novas placas de vídeo através do slot PCI, certo? A gente tem ali vários slots PCI, certo? Inclusive slots PCI X1, certo? Slot PCI X4, PCI X8, PCI X16, certo? Essa placa mãe ela possui os slots PCI X16 e os slots PCI X1, tá, beleza? A bateria ela também é importante para a nossa placa-mãe, uma vez que a configuração de inicialização do computador, bem como a hora do computador, certo? A hora, a data, elas permanecerão atualizadas, tá? E armazenadas permanentemente, tá? Quando o computador é desligado, certo? Em seguida nós temos ali o chipset. O chipset nada mais é do que uma interface que permite a comunicação e a manipulação dos dados que circulam ali entre o processador, entre as memórias RAM e os nossos PCIs Express, beleza? Em seguida a gente tem ali um painel traseiro, que permite a conexão com saídas de vídeo, geralmente, né, permite a conexão ali para saídas de vídeo. Por exemplo, a conexão ao monitor, beleza? Através de um cabo VGA. Em seguida nós temos o conector de força, que permite ali a alimentação elétrica suplementar ao nosso processador, tá? Em seguida, o socket da nossa CPU, do nosso processador, que nada mais é que um LGA 775 ou específico ali para processadores da marca Intel, beleza? E logo acima nós temos os slots de memória RAM do tipo DDR3, dois slots de memória RAM. Então, pessoal, nosso próximo componente trata-se da fonte de alimentação, certo? Vamos imaginar o seguinte:
tá? Quando a eletricidade ela chega à sua residência, ela não chega de uma forma controlada, tá? Ela não chega de uma forma contínua. Ela chega ali em variações de picos elevados e em algumas ocasiões de picos baixos também, certo? E quando um componente de um computador recebe uma eletricidade, tá, de forma variada, certo? Por exemplo, um pico de eletricidade muito alto, tá? Aquele componente ele pode sofrer uma danificação ou até uma queima do componente, tá? Então a fonte de alimentação ela permite transformar a eletricidade que chega de forma alternada em eletricidade contínua, tá? Na imagem abaixo vocês conseguem enxergar a linha vermelha, a eletricidade contínua, certo? É uma eletricidade que não tem variação, certo? E é esse tipo de eletricidade que é gerada pela fonte de alimentação. E na linha verde vocês têm ali, tá? Picos de eletricidade de forma alternada, tá? Picos altos e picos baixos de eletricidade, certo? Cada componente do computador ele foi projetado especificamente para receber determinada voltagem de eletricidade, certo? Determinada corrente de eletricidade, determinada corrente, determinada tensão elétrica, certo? Então, qualquer variação, certo? Extrema de eletricidade pode ocorrer, certo? A queima do componente, beleza? Tá? E a fonte de alimentação também, tá, permite proteger os componentes, é uma linha de defesa dos componentes, tá? Quando ocorre um curto-circuito, por exemplo, tá? Digamos que possa ocorrer através da queima de um transformador elétrico, certo? Ou através da queda de raios na rede elétrica. Então, a fonte de alimentação ela protegerá os componentes ali. Tá? Geralmente a fonte de alimentação ela vai sofrer todo o dano, certo? Mas manterá os componentes, certo? Inatingíveis na maior parte das ocasiões, tá? Lembrando que isso não é uma regra, certo? E hoje os computadores eles consomem bastante eletricidade, né? Uma vez que diversas aplicações elas necessitam de alto poder de processamento, como os jogos, por exemplo, eles necessitam de alto poder de processamento, certo? Uma quantidade absurda de memória, tanto memória RAM como processamento gráfico também, certo? Então, os processadores eles devem suprir, tá, uma quantidade maior de eletricidade. Então, as fontes de alimentação elas acompanharam, certo? A necessidade de utilização de uma maior quantidade de energia elétrica, beleza? Um exemplo de fonte de alimentação, certo? Com potência de 1000 watts. Tá? Existem fontes mais simples para computadores mais básicos e comuns, certo? Mas existem fontes de alimentação para computadores, certo? Com alto poder de processamento, como por exemplo computadores voltados para o uso de jogos, edição de vídeos, tá? Manipulação de arquivos de mídia, por exemplo, certo? Então, as fontes de alimentação necessitam ali fornecer um alto poder, certo? E potência elétrica, beleza? Então, pessoal, vamos aos nossos monitores, tá? Os monitores que foram utilizados em larga escala ou são utilizados em larga escala atualmente são o CRT e o LCD, tá? Os monitores CRTs eram monitores semelhantes às TVs antigas, certo? Eles possuíam ali um canhão de elétrons e esse canhão de elétrons iluminava células de fósforo que nada mais eram ali que a nossa tela, beleza? Tá? E essa iluminação ela acontecia através das cores primárias de sistemas computacionais, que são as cores RGB. A RGB é a sigla que identifica a cor verde, certo? De green, a cor vermelha de red e a cor azul blue, certo? Então o processo de atualização da tela era denominado refresh, tá? Então, sempre que necessário, tá? O canhão de elétrons, tá? iluminava ali de forma diferente ou com cores diferentes, tá? As células de fósforo e iria compor a nossa imagem,
certo? Tá? Esses monitores eles eram pesados, certo? Danificavam a visão humana, tá? E eles também não possuíam ali um design muito elegante, então logo eles caíram em decadência. Beleza? Um exemplo aí de monitor CRT. Tá? Já os monitores LCDs, certo? Eles são formados por cristais líquidos, certo? Não são tão nocivos à visão humana, tá? E esses cristais líquidos eles são iluminados ali conforme a necessidade, certo? De cada pixel da imagem, tá? Certo? Então ele possui uma tela mais uniforme, tem um design mais elegante, então são umas das razões aí que os tornaram bastante utilizáveis na atualidade, tá? Um exemplo de um monitor LCD da marca Dell, tá? Então, as nossas referências, tá? Caso vocês necessitem acessar material complementar, estão as referências, certo? Espero que tenham gostado da aula, tá? E até a próxima. Valeu!